Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre Renascimento e Humanismo. Pessoal, Renascimento e Humanismo, eles não eram apenas movimentos artísticos, né, que surgiram lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna não, tá? O Renascimento e o Humanismo eram no fundo também maneiras, né, de enxergar o mundo, de os seres humanos se enxergarem, né, de valorizar os objetos, a arte, as coisas de modo geral, né? E esse modo chocava-se bastante com a idade média, né? Com o homem lá no medievo, certo? Então, pessoal, esse prefixo na palavra nascimento, ele quer dizer de novo, é o nascer de novo. E o que estava nascendo aí? Bom, a gente vai dar a principal atenção nesse primeiro momento à cultura, né? A cultura grega e a cultura romana, a cultura antiga, né? Que foi deixada de lado aí no período medieval, né? E a questão do humanismo, pessoal, já é uma forma de ensino, né? Como era o ensino era praticado nas universidades. Estudamos aí em aulas anteriores, né? A questão da escolástica, que era praticada nas universidades no final da Idade Média, né? Ou seja, os textos, principalmente de Aristóteles, eram traduzidos por Tomás de Aquino, né? E ali eles ensinavam nas universidades, nas igrejas, e as pessoas não podiam, né? Eles podiam ouvir, podiam ler, mas eles não podiam questionar. É aquele famoso método de ensino que as pessoas costumam chamar aí de decoreba, né? Então o humanismo é uma nova pegada, é uma nova abordagem do conhecimento, né? Nessa primeira fase de renascimento aí, pessoal, nessa aula número 1, a gente vai falar especificamente das características do renascimento e das características aí do humanismo. Depois nós vamos aprofundar aí nos principais artistas e nas suas principais obras, né, dos renascentistas aí. Bom, pessoal, por partes. Imagine aquelas pessoas hoje na nossa sociedade que gostam de malhar, que gostam de praticar esporte. Por exemplo, os nossos alunos que gostam de jogar futebol, que consideram a educação física a melhor matéria que existe lá na escola, né? Pois é. Pessoal, a gente lembra também que as Olimpíadas, que é aquelas hoje, aquelas praticadas de 4 em 4 anos, elas surgiram na Grécia antiga, né? Bom, e também lá, quando a gente estuda a Grécia Antiga, a gente estuda filosofia principalmente, a gente fala de Platão, que criou a academia. A academia era um local que você estudava, né? Praticava lá a leitura, mas também fazia atividade física. Pois bem, todos esses movimentos, todas essas aulas, todo esse esporte que praticamos aí, que também surgiu lá na antiguidade, tudo isso foi posto de lado na Idade Média, tá? Na Idade Média eles foram esquecidos. A igreja proibiu de se praticarem, pois eles acreditavam, eles proibiam todo tipo de festa pagã, que não fosse uma festa religiosa. Tá? E também a igreja condenava, achava que era pecado, uma atenção exagerada ao corpo, né? Então seria um pecado essa atenção aí ao corpo. Por isso que eu coloquei essa imagem do Batman aí, porque ele é conhecido como Cavaleiro das Trevas, né? E a Idade Média, quando a gente fala no âmbito cultural, ela era chamada de Idade das Trevas. Então a gente fez essa alusão aí, tá? Então, Idade das Trevas, por quê? Porque a cultura tinha praticamente desaparecido. Só podia se praticar durante esse período medieval o que fosse liberado pela igreja. Bom, então começamos aí pelo renascimento. Então a gente já viu que é o renascer, é o nascer de novo. O nascer de novo do que, né? Nascer de novo da cultura grega e da cultura romana, né? Bom, pessoal, agora o tempo ele pertence ao homem, que deve usá-lo em benefício
próprio. Então, no pensamento antigo, esse tempo aí pertencia a Deus. Então, como o homem deve usar esse tempo em benefício próprio? O maior exemplo que a gente vai dar daqui a alguns slides é a questão do juros, né? Se você empresta o dinheiro hoje, você pode recebê-lo com o tempo aí, né? Um tempo depois, cobrando a mais por esse tempo aí. Na Idade Média, isso não era permitido, né? Até porque a gente percebeu aí quando estudamos a Idade Média, né, o sistema feudal, que o dinheiro ele só veio fazer parte da vida social no final mesmo da Idade Média, que é o início da Idade Moderna que estamos estudando aqui com o Renascimento. Bom, galera, então o pensamento antigo ah, da cultura grega, da cultura romana, ele foi posto em prática agora, né? E soma-se com esse novo pensamento medieval, né? Ou seja, esse pensamento do burguês, do dinheiro fazer parte das vidas da pessoa. Então, antes disso, né, não havia o dinheiro, não havia o comércio. Agora, existe uma grande questão a ser trabalhada na sociedade, que é essa questão do juros. Então, você pode ou não pode cobrar juros. Muitas religiões surgiram em cima, né, vieram em cima e condenaram o lucro, os juros como pecado. Né? Então, pessoal, outras religiões, quando a gente vai estudar especificamente o renascimento dentro das religiões, que é a reforma e a contra-reforma, outras religiões consideraram, né, os juros como algo divino. Mas aí já parte desse pressuposto de que agora o tempo pertence ao homem. E se eu te empresto um dinheiro agora e posso recebê-lo daqui a 30 dias, por que não receber com um valor a mais? Essa aí foi a maior questão, né, econômica travada durante o Renascimento. E aqui, pessoal, há também uma outra mudança filosófica. Durante a Idade Antiga e durante a Idade Média, o que era mais importante para o homem, né, para o ser humano, era a terra. Ou seja, quanto mais terra esse homem tivesse, mais rico ele seria. E nós vemos, né, um exemplo claro disso é que a igreja era considerada uma das instituições mais ricas, né, da Idade Média. Por quê? Por conta da quantidade de terras que ela possuía, né? Então aqui, pessoal, a gente já tem uma mudança dessa filosofia. O que passa a ser mais importante? E não é a terra, passa a ser mais importante o dinheiro. E como é que você passa a ter esse dinheiro? Através do trabalho. Então há essa mudança filosófica entre terra e entre o trabalho, né, que a gente vai estudar isso um pouco mais em filosofia quando chegarmos, por exemplo, em Adam Smith. Bom, pessoal, apesar de eu ter colocado duas portas aí, essas duas portas representam o quê? Dois caminhos a seguir, você não pode passar pelas duas ao mesmo tempo. Então, pessoal, os filósofos do Renascimento, né, o pensamento do Renascimento era entre razão e fé. Para eles, a razão e a fé são importantes, né? Então, cada um aí está representando uma porta, mas você não consegue manter as duas o tempo todo, né? Você tem que fazer em vários momentos, você tem que fazer a opção qual porta seguir, a da razão ou a da fé. Mesmo ele tendo, pessoal, esse tipo de pensamento, tá? Eles não eram ateus, ok? Na Idade Média, por exemplo, a razão era posta de lado. Só a fé era importante. Como assim, galera? Só a fé era importante. Pra vocês terem uma ideia, quando você pega, por exemplo, um jovem lá no feudo medieval, se ele tem, por exemplo, uma dor de barriga, ele acredita seriamente de que foi Deus que estava punindo ele por algo, né? Então, se ele teve dor de barriga é porque Deus estava penalizando-o. E já aqui, nesse contexto de idade moderna, né, entrando aqui com o Renascimento, eles explicam essa questão da dor de barriga, porque ele provavelmente comeu doce demais, comeu coisa estragada. Então também há essa mudança na forma de se analisar. Antes, né, as
a base das respostas era teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro de tudo. Na Idade Média era assim. Agora, com o antropocentrismo, antropo vem de homem, né? É o homem está no centro de tudo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que agora o homem explica as coisas que acontecem com os homens. E como isso foi ganhando força aqui nesse período moderno, tá, pessoal? Lembrando que a gente está entrando também em períodos de navegações, né? E aí havia aquelas certas dúvidas sobre qual o tamanho da África, né? Eles queriam praticar o famoso périplo africano, que é fazer o contorno da África por navio, né? E eles também tinham aquelas outras dúvidas, né? O calor na linha do Equador era um calor a ponto de matar as pessoas, né? Então, assim, eles estavam buscando conhecimento, estavam buscando verdades, e tinha muitas coisas que não estavam na Bíblia e tampouco nos escritos de Aristóteles e nos escritos de Tomás de Aquino. Então, o antropocentrismo, a base desse antropocentrismo aí, pessoal, é a observação e experimentação. É você observar e experimentar tudo. Bom, galera, então assim, essa imagem é interessante porque ela tem duas formas de se analisar. Primeiro, quando você olha, a grosso modo, você acha que é impossível ele praticar isso aí, né? Então, quando você olha mais para o campo, quando você olha para o campo da razão, você vê que é impossível, né? É uma física básica aí. Mas quando você olha pelo lado da fé, né? Como diz aquele provérbio, né? Que se a fé move montanhas. Então seria possível. Então isso aqui, pessoal, é uma imagem que explica bem essa nova mudança do pensamento renascentista, né? Que a gente vai chamar agora essa mudança na parte acadêmica de humanismo, porque o humanismo já entra nessa parte aí acadêmica, que é melhorar o ensino nas universidades. A gente falou aqui no slide anterior da questão do antropocentrismo, né, de que agora a gente vai observar e experimentar, né? A gente viu lá na questão das escolas escolásticas, né? Que a filosofia era até posta de lado e se valorizava muito o estudo da teologia. Agora aqui não, pessoal, aqui volta-se o estudo baseado na ciência, tá? O estudo baseado na razão, o estudo voltado para o cálculo, para experiências, tá? É um estudo mais antropológico. Bom, aí está a figura do pensador, né, de Rodin, né? Então, pessoal, para explicar o humanismo, agora é o seguinte: o homem agora ele vai buscar o conhecimento do próprio homem, né? O homem é lobo do homem. Ele vai buscar o conhecimento dele, do seu corpo, da sua história, ideia e emoções. Galera, vamos prestar atenção aí na palavra corpo. O homem buscar conhecimento no seu corpo. Se você for analisar apenas nas esculturas artísticas, o homem lá na idade antiga, ele valorizava muito o corpo, as devidas proporções, ele fazia muito aquele homem musculoso. Quando chegou já na Idade Média, o homem do medievo já não valorizava tanto essa questão do músculo. Tanto que as mulheres que eram retratadas, até os próprios homens retratados na Idade Média, eles eram retratados, né, um pouco mais obesos, né, com um pouco mais de peso. Então, essa questão da idolatria do corpo, ele volta aqui no Renascimento, né, com aquele movimento do hedonismo. Né? Então ele volta aqui a essa nova filosofia dentro do humanismo. Bom, galera, o berço do humanismo sabemos qual é, né? O berço do humanismo, né, onde ele surgiu mesmo, pessoal, foi na Itália. Tá? E na Itália ele acabou se espalhando por toda a Europa, mas na Itália foi o maior esplendor do Renascimento. A gente pode dividir o Renascimento em fases. E a primeira fase, o grande centro do Renascimento, foi a cidade de Florença, na Itália, até ele se transferir, né, para a cidade de Milão, que a gente vai acabar vendo isso aí nas próximas fases, nas próximas aulas, sobre as fases do Renascimento, certo? Bom, e quem financiava as artes nesse período? Galera, havia muito artista que era habilidoso, que era muito bom
nas suas obras, porém eles não tinham como viver de arte, eles não tinham como se financiar, eles tinham que trabalhar para se sustentar a família, etc. Então esses homens, eles acabavam sendo ajudados por uma espécie aí que a gente pode chamar de empresário. Mas esse empresário, pessoal, lá no Renascimento, ele tinha um nome específico. Eles eram chamados de mecenas. Então esses mecenas, pessoal, eram considerados aí os financiadores da artes, né? Eles eram nobres burgueses, né? Eles eram ricos que financiavam aí um artista, um cientista. Eles entravam com dinheiro e outros entravam com o trabalho, né? Bom, esses mecenas, pessoal, também ficaram conhecidos nessa época aí como os protetores da arte e da ciência. Então, graças também aos mecenas, houve avanços nesse lado científico e artístico, né? Há quem diga também que Dante Alighieri, que é um dos nossos objetos de estudo, foi financiado também por um desses mecenas, ok? Bom, a gente vai ver aqui alguns dos avanços aí nessa questão, a inovação dos mecenas na história da arte e também, né, da ciência, porque eu coloquei esse pequeno sapo aí para a gente falar sobre a ciência também. Mas antes, pessoal, a arte ganhou proporções, né, gigantescas, inimagináveis em relação à Idade Média, como a questão do realismo, né? Muitos pintores começaram a pintar de uma forma tão real que as pessoas chegavam a surpreender, achando que não era, né, alguém do outro lado da moldura e tudo mais. Então, o realismo, pessoal, ele ganhou muita essa proporção, tanto na questão da figura humana, quanto na questão das paisagens. E aí, galera, eu coloquei a imagem do sapo até para falar sobre o estudo da anatomia, que é o estudo aprofundado do corpo humano, que era proibido na Idade Média, não podia ser praticado. Então aqui eles começaram a abrir animais, né? Então o sapo, por exemplo, ele passou a ser muito utilizado nas universidades. Muitos ainda devem ver filmes aí de estudantes, principalmente estudantes norte-americanos, com o sapo vivo na mesa, com bisturi, ele abre a barriguinha do sapo. Para que serve aquilo, pessoal? Para eles poderem ter uma ideia do movimento ali do organismo do sapo, para você ver como é que funciona, né, aquela engrenagem. Isso facilita muito, pessoal, porque aí depois, quando você chegar no organismo humano, você vai salvar as devidas proporções e vai entender, até mesmo para fazer possíveis remédios para enfermidades futuras, né? Então o estudo da anatomia ganhou muita força aí com o Renascimento. O estudo da matemática, como a gente falou, né, da observação, da experimentação, do cálculo, né, e o próprio desenho. Bom, galera, então, para a gente poder finalizar ainda, tá? Houve um domínio da perspectiva. O que é essa perspectiva, pessoal? É o que na aula de arte a gente chama do famoso aí 3D. É uma técnica que permite transmitir essa sensação aí de altura, largura e também profundidade. Então, é o famoso 3 dimensões aí. E também, pessoal, para a gente finalizar essa aula aqui, a questão do autorretrato, né, você pintar a si mesmo. E aí, galera, a gente vai deixar aqui uma grande interrogação ao término dessa aula aqui, né? Porque a gente vamos explorar diversas versões aí da pintura da grande obra do Leonardo da Vinci, uma das grandes obras do Leonardo da Vinci, que é a Gioconda, né, que é a Mona Lisa, né? Uma dessas versões que fala de Mona Lisa é que ela seria um autorretrato do próprio Leonardo da Vinci, como se fosse mulher, ele se autorretratando uma mulher. Faz sentido? Não faz sentido? Vamos falar sobre ela em uma das nossas próximas aulas aí sobre Renascimento. Ok? Abraço a todos e até a próxima.